A inovação na China tem impactado várias indústrias ao redor do mundo, e o novo motor do Xiaogu, um carro elétrico pequeno e acessível, está gerando grande repercussão. O Reino Unido, tradicionalmente um mercado aberto, tem recebido cada vez mais marcas chinesas, com os consumidores britânicos adotando essa mudança, o que tem preocupado tanto os fabricantes quanto os políticos dos Estados Unidos. A China, líder mundial na indústria de veículos elétricos, produziu cerca de 58% dos EVs no mundo em 2023. Esse avanço ocorre em um contexto onde a demanda por transporte sustentável cresce globalmente. Será que os EVs atuais se tornarão obsoletos? As montadoras tradicionais conseguirão competir com a China ou serão forçadas a se retirar? A China não só domina a produção de carros elétricos, mas também lidera os setores de ônibus e veículos comerciais elétricos. Em 2023, o país exportou mais de 1,5 milhão de EVs e vendeu mais de 9 milhões de veículos elétricos de passageiros, com a maioria sendo totalmente elétricos. Essa transição para veículos elétricos está sendo acelerada pela crescente preferência por opções ecológicas, impulsionada por subsídios governamentais e a popularidade de empresas como BYD e SAIC Motor. Essas empresas estão não só expandindo suas participações de mercado, mas também reduzindo custos e aprimorando a tecnologia, tornando os EVs uma escolha mais acessível. A indústria de baterias, um componente vital dos EVs, é outro setor no qual a China exerce grande influência. Empresas chinesas como CATL, BYD e CALB dominam a produção de baterias de íon de lítio, fundamentais para os veículos elétricos, incluindo os modelos da Ford. A China controla 80% da produção mundial de baterias para EVs, o que dá ao país uma vantagem estratégica significativa na corrida global por transporte elétrico. O Xiaogu, da BYD, é um exemplo de como a inovação chinesa está moldando o futuro do setor automotivo. Com um preço acessível de cerca de $100 mil, o Xiaogu oferece desempenho e qualidade comparáveis a veículos muito mais caros. Esse carro promete desestabilizar a indústria automotiva global, assim como os carros japoneses fizeram nos anos 1970 durante a crise do petróleo. Com a BYD ganhando terreno rapidamente, especialistas alertam que os fabricantes de automóveis que ignorarem a ascensão da China como concorrente estarão em desvantagem. A questão não é se a BYD entrará no mercado dos Estados Unidos, mas sim quando. O avanço da BYD e de outras montadoras chinesas não mostra sinais de desaceleração, e a indústria automobilística se prepara para uma grande transformação. Os EVs fabricados na China, apoiados por subsídios governamentais substanciais, estão se tornando concorrentes de peso. Os fabricantes de EVs chineses, como a BYD, estão oferecendo carros elétricos de baixo custo, colocando em risco as marcas tradicionais. Atualmente, o BYD Seal, com bateria de 82,5 kWh e teto panorâmico, é um exemplo da qualidade superior dos veículos chineses a preços mais baixos. Elon Musk alertou que, sem barreiras comerciais, esses EVs poderiam levar as grandes montadoras globais à falência. O que torna isso ainda mais preocupante para as montadoras tradicionais é que, fora da China, os veículos elétricos eram majoritariamente um luxo, acessíveis apenas para os ricos. No entanto, as montadoras chinesas estão mudando esse cenário, produzindo EVs acessíveis, voltados para o consumidor médio, em um momento em que governos de todo o mundo pressionam pela transição dos carros a gasolina para combater as mudanças climáticas. Essa democratização dos EVs tem o potencial de reformular a indústria automobilística. Bill Russo, consultor baseado em Xangai, destaca que, enquanto os mercados ocidentais gentrificaram os EVs, limitando seu alcance, a China está democratizando-os, permitindo que as empresas chinesas se expandam globalmente com sucesso. A GM, líder em vendas de carros nos Estados Unidos desde os anos 90, está sendo superada na produção de veículos elétricos acessíveis. O Xiaogu, com design inovador de baixo custo, incluindo um único limpador de para-brisa para reduzir custos e peso, e uma estrutura leve 400 kg mais leve que um Chevrolet Bolt, é um exemplo claro da eficiência dos EVs chineses. Isso representa um desafio para as montadoras dos Estados Unidos, que precisam acelerar sua produção para competir com esses EVs de baixo custo e alta eficiência. A BYD, com sua estratégia de fabricação prática, consegue reduzir custos e se beneficiar da produção em massa, vendendo 3 milhões de carros globalmente no ano passado. Sua capacidade de fabricar muitos de seus próprios componentes, incluindo motores elétricos e baterias de fosfato de ferro-lítio, mais baratas que as de íon de lítio, permite uma vantagem competitiva significativa, oferecendo produtos de alta qualidade por um custo reduzido. O Xiaogu, embora simples, é robusto e bem feito, com design de 4 lugares e uma estrutura leve, e pode enfrentar desafios regulatórios antes de chegar aos Estados Unidos devido às exigências de segurança mais rígidas.
Por enquanto, as altas tarifas impedem a venda direta do modelo no mercado americano, mas ele já está fazendo sucesso em outros mercados, como na América Latina, onde é vendido por cerca de $21 mil. Na Europa, a BYD oferece modelos como o Seal, a partir de $50 mil, abrangendo tanto o mercado acessível quanto premium. As montadoras chinesas estão avançando com uma nova geração de veículos elétricos, que não só são eficientes, mas também maiores, mais confortáveis e recheados de tecnologia de ponta, representando uma séria ameaça aos fabricantes tradicionais. Neste ano, 71 novos modelos movidos a baterias serão lançados. As inovações também incluem baterias menores e mais potentes, que recarregam mais rápido, tornando esses veículos ainda mais práticos para o uso diário. A China tem investido pesadamente na tecnologia verde, com foco no setor de veículos elétricos, o que tem gerado um crescimento impressionante. Atualmente, mais da metade dos novos carros elétricos vendidos no mundo vem da China. A liderança chinesa neste setor não se limita apenas à produção de veículos, mas também à inovação em baterias e sistemas de direção autônoma. O governo chinês tem apoiado fortemente as montadoras locais, permitindo avanços significativos, como o desenvolvimento de carros autônomos mais avançados da Tesla, BYD e NIO. Enquanto isso, os Estados Unidos adotaram uma postura mais cautelosa com a tecnologia autopiloto da Tesla, enquanto a China vê os carros autônomos como uma alternativa segura aos motoristas humanos. As montadoras chinesas, como a BYD, estão rapidamente transformando seus veículos em robôs sobre rodas, com um investimento maciço em veículos autônomos e tecnologia de baterias. A CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, fez avanços revolucionários ao criar uma bateria capaz de oferecer 370 km de autonomia com apenas 10 minutos de carga. Essa inovação possibilita que os veículos chineses se tornem mais acessíveis e confortáveis, atraindo consumidores que exigem mais espaço e luxo em seus carros. No cenário global, a competição no mercado de EVs tem se intensificado. Empresas como Tesla ainda dominam, mas as montadoras chinesas estão rapidamente ganhando terreno. Elas já representam 10% do mercado europeu, o que gerou investigações sobre subsídios ilegais. A Ford, por exemplo, tem enfrentado dificuldades com o Mustang Mach-E, enquanto marcas chinesas, como a GL, já exportam modelos como o Polestar para os Estados Unidos, apesar das altas tarifas. Jim Farley, CEO da Ford, reconheceu o rápido crescimento dos EVs chineses, especialmente na Europa, e a pressão que isso coloca sobre as montadoras americanas. Ele enfatizou a necessidade de repensar a estratégia e desenvolver carros elétricos mais acessíveis, uma mudança forçada pela ascensão dos fabricantes chineses. Nos Estados Unidos, as montadoras estão sendo desafiadas a se adaptar rapidamente às novas regulamentações ambientais. Para se manterem competitivas, as montadoras precisam melhorar o design e a eficiência dos seus carros, especialmente diante da ameaça crescente da indústria de EVs da China. A trajetória da China rumo à dominância no mercado de EVs não é recente. Desde o final dos anos 1990, o país enfrentava sérios problemas de poluição e uma grande dependência de petróleo importado. O governo chinês percebeu que precisava diversificar suas fontes de energia e reduzir a poluição, e assim começou a investir fortemente no desenvolvimento de veículos elétricos. O investimento contínuo em pesquisa, incentivos aos consumidores e a colaboração com grandes montadoras estatais foram fundamentais para o desenvolvimento de EVs e híbridos na China, transformando o país no líder global da indústria. O ponto de virada para a indústria de veículos elétricos na China ocorreu por volta de 2010, quando o governo introduziu um conjunto de medidas regulatórias para impulsionar o setor, incluindo subsídios para os consumidores e financiamento para a infraestrutura de recarga. Esse marco foi fundamental para o crescimento do mercado de EVs no país. Na década seguinte, a China testemunhou um avanço rápido na tecnologia de EVs, com empresas locais como a BYD Auto liderando a inovação. A BYD, que inicialmente se dedicava à fabricação de baterias, expandiu sua atuação para a produção de EVs, com modelos como o BYD Qin, que se tornou um sucesso de vendas. Outras montadoras chinesas, como a SAIC Motor e a GL, também entraram no mercado, criando um ambiente competitivo e inovador. Hoje, a China é líder mundial na produção e vendas de veículos elétricos, representando quase metade de todos os EVs vendidos globalmente. Além disso, cidades como Shenzhen e Pequim começaram a eletrificar suas frotas de transporte público, com Shenzhen alcançando um marco impressionante. Em apenas 3 anos, todos os 16 mil ônibus da cidade passaram a ser elétricos. Os motoristas também foram treinados para operar os novos veículos, e a cidade agora conta com 5 mil pontos de recarga para ônibus em seus terminais. A capacidade da China de construir infraestrutura para suportar a adoção de EVs também cresceu significativamente.
As cidades passaram a exigir a construção de pontos de recarga tanto públicos quanto residenciais, o que facilitou a transição para os veículos elétricos. Até 2020, a China havia consolidado sua posição como líder global no setor de veículos elétricos, com uma infraestrutura robusta e um mercado em expansão. E você, o que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar informado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.